Olá, neste vídeo quero partilhar uma newsletter contigo que eu acompanho dentro do Substack, que é uma plataforma rede social que começou para escritores que podem escrever as próprias newsletters, podem criar textos mais curtos, tal como tem no Twitter. Se bem que agora já começou a acrescentar vídeo, que não me agrada um pouco, porque eu queria ter uma plataforma simplesmente onde texto fosse permitido. Mas enfim, poderá ser conversa para outro vídeo, poderá ser um tópico diferente daqui a algumas semanas. Queria partilhar contigo, especialmente se estás a pensar em criar conteúdo ou se já estás a criar conteúdo e às vezes, como te comparas demasiado, pensas que tens de imitar aquela pessoa ou ter algumas expressões, copiar de alguma forma a postura daquela pessoa. E muitas vezes esquecemos de ser nós próprios. Então eu achei interessante o artigo da Sami, que eu vou partilhar aqui. Ele foi publicado há cerca de 2 semanas. Estou a gravar este vídeo no dia 26 de Abril. Vai ser publicado aqui no mesmo dia. Então foi há cerca de 2 semanas que ela publicou este artigo. Eu, à medida que estava a ler, estava a ter ideias para poder acrescentar e ter ideias de quão verdade é aquilo que ela escreve aqui. Então eu decidi partilhar o artigo e fazer um vídeo a respeito. Com toda a devida autorização, eu falei com a Sami, está tudo certo. Além de ler artigos de outras pessoas, eu também tenho uma newsletter dentro do Substack, que são as Crónicas de Magna, que eu vou deixar aqui abaixo se quiser acompanhar textos mais longos sobre como podes rentabilizar o teu conhecimento, ver um pouco dos bastidores. Então eu vou deixar aqui abaixo que podes subscrever as newsletters. Basta adicionar o e-mail, que todas as segundas-feiras às 8 horas da manhã, horário de Lisboa. A newsletter tem saído aproximadamente dentro desse horário, até aviso em contrário. Então, ao te inscreveres às 8 horas da próxima segunda-feira, vais ter no teu e-mail a próxima crónica de Magna. O título da newsletter é o seguinte: o que tu perdes quando decides ser tu mesmo na internet? Eu crio, logo existo, mas às vezes me sinto meio burra. Ponto 1. Criar conteúdo é emocionante. Experimentamos da frustração ao êxtase. Embora a regra seja que a maioria das pessoas experimente só a parte da frustração do flop e desista, mas as pessoas que insistem por mais um tempo, seja por teimosia, por fé ou por não ligar, começam a experimentar a alegria de ver o conteúdo crescer, o êxtase. Esta questão é bastante importante porque, especialmente para ti que estás a começar a criar conteúdo, se pensas em criar conteúdo, não vais saber como fazer ou vais sentir-te desconfortável e vais precisar muito mais do que algum feedback imediato para continuares. Porque ela fala aqui na própria frustração do flop e desistem, porque é precisamente isto. Se nós apenas estamos a criar conteúdo para ter algum resultado visível imediatamente, seja a nível de visualizações, subscritores, seja likes, algumas métricas nesse sentido, nós acabamos por não desistir. Não só por termos números baixos, mas também pela falsa expectativa de que esses são os números relevantes que nos levam a continuar. Então, se nós não vemos esses números no imediato, nós acabamos por desistir a meio. E é um processo bastante longo. Se não estás disposta a criar conteúdo de forma contínua, consistente, por 3, 4, 5 anos, então não irá recolher qualquer tipo de frutos dessa criação e, como ela menciona aqui, acabas por desistir. Mas as pessoas que insistem por mais um tempo, e este tempo vai levar anos, porque nós acabamos por... a criação de conteúdo, nós acabamos por começar uma área nova, ou seja, partilhar aquilo que nós sabemos. Muitas vezes não sabemos ainda muito bem comunicar, seja em forma escrita ou em vídeo. Acabamos por não ter vocabulário suficiente ou acabamos por estar nervosos, acabamos por utilizar termos mais técnicos que as outras pessoas não entendem, então a nossa mensagem não passa de forma clara. Então, e à medida que vamos fazendo mais vezes, temos mais repetição, mais consistência e com o passar do tempo nós vamos melhorar estes aspectos. Não só a parte da concepção do conteúdo, seja a qualidade do vídeo, seja a qualidade da nossa escrita, mas a forma como a nossa mensagem é recebida. As pessoas que insistem por mais um tempo, seja por teimosia, fé ou por não ligar,
este não ligar é muito importante. Ter uma métrica ou um propósito além das visualizações, então não ligar a esse tipo de métricas, porque elas não vão ser grandes no início, é perfeitamente normal. Estas pessoas começam a experimentar a alegria de ver o conteúdo crescer, o êxtase. Principalmente aqui no YouTube, que demora algum tempo, alguns vídeos, para que a plataforma entenda quem são as pessoas que se possam interessar ou que possam ter mais benefício desse tipo de conteúdo, e acaba por estar um pouco estagnado numa primeira fase. Por exemplo, aqui o meu primeiro vídeo que explodiu, entre aspas, explodiu aqui no meu contexto, foi o 35º, 36º vídeo. Então eu tive que fazer 34, 35 vídeos para poder ver algum tipo de alavancagem por parte da plataforma. Então é perfeitamente normal. Quanto tempo demorou? Como eu estava numa fase de um vídeo por semana, levou 35 semanas. Se vamos contabilizar isso em meses, quase 35, quase um ano, digamos assim, ou cerca de 8 meses. Se eu fizesse 2 vídeos por semana, poderia ter reduzido esse tempo. Não só aquele vídeo em específico, mas a forma como eu comunico, estou mais à vontade aqui na câmara, ou o próprio tópico que eu escolhi na altura já teve uma análise de outros tópicos que não funcionaram, ou um tópico diferente que eu encontrei, e o vídeo explodiu, entre aspas, dentro do meu contexto. Para um canal que tem neste momento 45 subscritores, ele teve cerca de 270 visualizações. Então, e foi o vídeo que trouxe mais subscritores individualmente. Acho que trouxe 10 ou 15 subscritores só com aquele vídeo. Então, proporcionalmente explodiu aqui no meu contexto. Lendo um pouco mais abaixo, seja o teu conteúdo em textos, uma arte visual, um design, um vídeo, qualquer tipo de produção, ela não fica pronta quando publicas, mas termina na mente do receptor, do telespectador, de quem assiste. Eu amo esta magia da comunicação, onde nenhuma mensagem, independentemente da forma, é completa sozinha, mas se expande e ganha mais significado quando alguém, por alguns segundos, escolhe parar, ver e se conectar com aquilo que você fez. E é muito importante esta parte aqui, porque muitas das vezes, principalmente quando nós temos aquele de receio, será que eu devo criar conteúdo? Será que alguém vai ver? Ou eu só fico satisfeito se tiver um determinado número de pessoas que tenham assistido, mas esquecemos muito desta parte, que por trás desses números têm pessoas do outro lado. Então, se uma pessoa recebeu uma informação útil para a vida dela e fez algum significado, seja algum tipo de dificuldade que ela tinha e ela conseguiu ou destravar ou resolver um problema que tinha através de um conteúdo teu, então, se deixarmos de ser egoístas, vamos colocar nestes termos, e publicarmos mesmo assim aquilo que nós sabemos, independentemente das visualizações que vamos ter, independentemente se está esteticamente bem feito ou não, mas, como ela fala aqui, só fica completa se estiver do outro lado a pessoa a ver. E é muito importante esta parte, porque a nossa comunicação muitas vezes não é clara, seja por falta de vocabulário, ou vocabulário mais simples, ou forma de contextualizar ou fazer analogias de uma forma que a outra pessoa consiga entender sem qualquer tipo de ambiguidade, qualquer tipo de duplo sentido. Quando nós temos este duplo sentido e quando damos abertura para novas interpretações, nós podemos ser mal interpretados. Então, quanto mais claro for a nossa mensagem, mais teremos pessoas do outro lado que entendem aquilo que quer dizer, e das duas uma. As pessoas ou vão gostar ou não vão gostar. Aquilo que nós dizemos pode não fazer sentido para umas pessoas, ou o timing em que é dito não se adequa ao estágio da pessoa em questão e poderá não fazer sentido e a pessoa não vê mais ou simplesmente não acompanha. E o inverso também acontece. Pessoas que precisamente naquele momento estavam a precisar de ouvir aquilo que nós tínhamos para dizer. Vou passar aqui um pouco mais para baixo. E todo mundo concorda que ganhar atenção pelo próprio trabalho é bom. Vou colocar nestes termos. Eu mesma não sou uma escritora mais hypada, ou seja, que está na ribalta, mas recebo muito respeito e carinho de quem me acompanha. E por isso me sinto um pouco mais importante no mundo. Claro que isso, como tudo, não tem só o lado positivo.
carrega a sua sombra. Não é raro que eu me pegue pensando se estou criando um determinado texto para simplesmente agradar as pessoas que se conectam comigo e ganhar mais engajamento e interação, ou se estou a criar por mim. E acredito que esse sentimento deve perseguir todo mundo que cria conteúdos que não procuram só vender, mas educar, elevar a consciência e inspirar as pessoas ao mesmo tempo. É realmente um equilíbrio que nós temos de ser feito para não ultrapassarmos uma barreira daquilo que nós consideramos que seja parte dos nossos valores ou que nós estejamos dispostos a fazer. O que ela menciona aqui, muitas das vezes quando nós estamos a olhar para aquelas métricas de visualizações, subscritores, muitas das vezes nós deixamos, ou não existe um equilíbrio tão linear nesta parte de aquilo que eu vou criar, conteúdo que eu vou fazer, que eu vou produzir, é aquilo que as pessoas querem ver ou aquilo que eu quero comunicar e aquilo que as pessoas realmente precisam de saber. Temos dois espectros. O primeiro, quando nós comunicamos aquilo que as pessoas somente querem ouvir, podemos nos afastar muito daquilo que nós somos ou fazer coisas que jamais pensaríamos fazer em prol de mais visualizações, mais subscritores, algo dentro desse género. Quando nós pensamos em criar conteúdos que as outras pessoas irão, ou que as outras pessoas precisam, mesmo que elas ainda não tenham essa consciência, mas que elas precisam e que irá ajudá-las de uma melhor forma do que este primeiro ponto, então acabamos por ter menos visualizações, por exemplo, ter menos comentários, menos subscrições. Eu consigo sentir aqui, quando eu trago um conteúdo mais técnico, quando eu entro na plataforma, tenho menos pessoas a assistir, porque nem todas as pessoas estão nesse momento de aplicar, de entender a plataforma, como clicar e como aplicar os conceitos. Quando eu falo de uma forma mais abrangente, mais subjetiva, digamos assim, tenho mais pessoas a assistirem. Então eu tento trazer este equilíbrio para que não tenha só subjetividade no conteúdo, mas também tenha uma forma prática para que do outro lado consigas aplicar no teu contexto. Então muito importante aqui esta parte, ter este equilíbrio entre aquilo que as pessoas querem e aquilo que nós queremos efetivamente comunicar para essas pessoas. Eu, por exemplo, gosto de compartilhar sobre o que estudo e estudo o que eu gosto. Não quero ser reconhecida por falar sobre um tema do momento. Brain rot é um apodrecimento do cérebro, digamos assim. Criar imagens com inteligência artificial. As filhas da Virgínia. Sei que é uma influenciadora no Brasil, mas não faço ideia de que área. Força-me para parar o dia, pensar sobre isso. Iria fugir do propósito que eu firmei quando comecei. Quero estudar o que faz o meu coração vibrar, mesmo que isso me faça perder alguns likes. Relevância e exceção imediata. E foi precisamente isto que falei há pouco. E esta parte aqui, quero estudar o que faz o meu coração vibrar, mesmo que isso me faça perder alguns likes, relevância e ascensão imediata. E se nós subirmos aqui para cima, para a parte do título, é precisamente isso. O título encaixa aqui que nem uma luva. Claro que a Sami sabe como escrever, então ela mais que ninguém sabe como fazer. O que tu perdes quando decides ser tu mesmo. Tens coisas que ganhas e coisas que vais perder. Irás precisar de colocar na balança aquilo que dá mais importância e principalmente no longo prazo. Porque muitas das vezes, quando nós não queremos ser nós mesmos ou queremos imitar outras pessoas, focamos demasiado tempo na comparação, nós acabamos por tornar-nos uma pessoa que nós não somos, acabamos por dizer coisas que nós não queremos ou que apenas queremos dizer para que crie alguma polémica ou que tenha algum tipo de mais visibilidade. Ela fala ali de exceção imediata, relevância. Então, é preciso ter cuidado com este tipo de abordagem, porque no final das contas o que vai interessar é o quanto tempo consegues manter essa personalidade, entre aspas, essa máscara, porque é um jogo infinito, como diz o Simon Sinek. Tens um jogo finito, que o jogo tem determinadas regras e data para terminar, e o jogo infinito é quem consegue jogar o jogo durante mais tempo. Então é preciso ter atenção não só
aquilo que nós estamos dispostos a arriscar e quão sustentável isso é durante o tempo. Baixa aqui um pouco mais para baixo, ele diz o seguinte: eu sei o que perco com isso, cansei de ver pessoas que se importam menos com a qualidade do que fazem, só para aparecerem para criar o tal conteúdo de pauta quente. Eles aumentam a base, colhem os louros que eu deixo cair no chão. E eu não estou a dizer que elas estão erradas, nem que estão certas. Talvez eu seja um pouco burra e teimosa mesmo. Eu tive uma visão mais clara sobre isso depois de perceber um padrão de comportamento em mim numa consultoria recente. Numa consultoria de newsletter, e enquanto eu ensinava tudo o que a cliente precisava fazer em questões de rotina criativa, formato, otimização SEO, revisão de textos, estratégias de temas, ela perguntava se eu fazia o mesmo comigo. E eu respondia: não faço isso aqui no newsletter, só na empresa. Ou seja, aplicava em outros clientes. E eu repeti essa resposta tantas vezes que eu comecei a questionar-me por que diabos eu sou tão rebelde. À procura desta resposta, ficou claro para mim que eu sei o que eu preciso fazer para ser maior em termos de estatísticos, em termos de métricas, mas não quero porque não estou disposto a fazer. E aí foi inevitável não me sentir um pouco burra ou menos esperta. Mas na cabeça essa decisão faz sentido. Afinal, eu já vendo uma parte de mim no meu trabalho e não quero vender outra. O que ela diz aqui é importante porque em determinados mercados ou contextos existem coisas que são padrões, são consideradas normais, mas que nós, quando olhamos esse tipo de estratégicas, táticas, digamos assim, às vezes dá-nos um pouco de comichão se nos colocarmos do lado do consumidor, do aluno, do parceiro. Então é isto que ela fala aqui. Há muitas coisas que, apesar de ser padrão, pessoas estão dispostas a fazê-lo, e há outras pessoas que eu também me vejo um pouco nesse sentido, que há coisas que, apesar de serem padrão, eu não vou fazer, ou não gostaria de que fizessem comigo, e desta forma eu sinto que vou dormir melhor à noite se não fizer, mesmo que seja algo padronizado, algo que dê resultados. Então quando ela diz que eu me sinto meio burra, é precisamente porque ela poderá entender que dá resultado, já fez com outros clientes e fez sentido nesse contexto, mas que ela não está disposta a fazer e que poderá comprometer outras coisas que são mais importantes, principalmente dormir de consciência tranquila e dormir bem à noite. Um pouco aqui mais para baixo. Primeiro, o meu colega partilhou comigo num grupo de mentoria um excerto do livro Desejo. Geralmente somos fascinados por pessoas que têm uma relação diferente com o desejo, seja real ou imaginária. Quando as pessoas parecem não se importar com o que as outras desejam, ou não desejam as mesmas coisas, elas aparentam ser do outro mundo. É como se fossem menos afetadas pela mimes antimiméticas até. E isso é fascinante, porque a maioria de nós não é assim. Segundo esse trecho, a minha estratégia pode não ser uma estratégia que me torne mais atraente, exatamente, por não seguir o que todo mundo está fazendo, e é bem aqui que o meu cérebro buga. E o meu TOD não diagnosticado me deixa sem saber o que fazer. Ser ou não ser estratégico, quando o não ser estratégico é estratégico. Eis a questão. Ela aqui, o TOD, ela tem aqui um apontamento que, deixa eu ver aqui, 8. Transtorno do opositor desafiador. Condição comportamental caracterizada por resistência a regras, impulsividade e tendência a desafiar figuras de autoridade. Na vida adulta pode aparecer como uma necessidade forte de fazer tudo do seu jeito, mesmo que isso complique. Deixa eu puxar aqui um pouco mais para cima, e é aquilo que falei há pouco. Há coisas que fazem parte do padrão de estratégias que a maior parte faz, a maior parte irá fazer. O facto de não fazer ou não ir por esse caminho pode demorar mais um pouco a que as pessoas possam encarar essa outra visão como viável também, mas que o facto de não seguir aquela estratégia já é uma estratégia por si só. Apenas não partilha das mesmas visões, dos mesmos princípios, mas acaba por, não é bem uma não estratégia, mas uma não estratégia acaba também por ser uma estratégia diferente. Vou puxar aqui um pouco mais para baixo, ela dá
vai falar agora aqui da plataforma Substack, que depois vocês podem ver o artigo em completo, por inteiro. Eu vou deixar aqui o link do artigo para que vocês possam ver a parte completa do artigo. Eu vou puxar aqui a parte final, que ela diz o seguinte: quando escolhemos ser nós mesmos na internet, não tem como fugir. Nós vamos perder alguma coisa. Pode ser que os nossos passos sejam mais lentos ou menos velozes do que o esperado. Pode ser que o lado do chegar lá seja diferente de quem escolheu levar a presença digital de uma outra forma. Mas acredito que no fundo, e no raso também, a vida é exatamente isso, sobre fazer escolhas e aprender a viver em paz com elas. E é exatamente isto. É mais uma questão de nós termos consciência de que as nossas decisões, as nossas opções durante o nosso trajeto, seja pessoal, seja profissional, nós vamos ganhar algumas coisas em detrimento de outras. E é exatamente sobre isso. Eu, quando escolhi gravar conteúdo no YouTube, eu fiz porque é uma plataforma onde eu consigo ter um conteúdo que dure mais tempo, que seja relevante por mais tempo, e é o conteúdo que eu mais gosto de assistir, em detrimento do Instagram. Eu também tenho atividade lá, também faço as minhas publicações lá, mas o meu esforço está aqui. E eu sei que vai demorar a ter uma tração maior aqui, mas quando essa tração vier e quando a linha exponencial vier, vai ter um impacto bem maior que qualquer post viralizado que eu tenha no Instagram. E mesmo na vida pessoal, por acaso esta t-shirt representa um pouco isso. Quando eu decidi tornar-me vegan, ter um estilo de vida mais ético, digamos assim, há cerca de 8 anos, eu sabia que iria ter de abdicar de algumas coisas e muitas das vezes poderia envolver relacionamentos ou amizades que eu tinha. Então, quando fiz esta transição, eu sei pelo que eu fiz e coloquei tudo na balança, mas a balança simplesmente não equilibrava de todo. Então, eu tomei essa decisão, mesmo arriscando, perdendo relações familiares, amizades, ou até mesmo de fazer algumas escolhas difíceis em termos profissionais e em termos de sociedade. Então, mesmo na nossa vida pessoal, quando nós temos algum tipo de decisões, nós acabamos por dar prioridade a umas coisas em detrimento de outras. Então, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado do tema. Eu vou deixar aqui em baixo também o link para as Crónicas de Magna, que é a newsletter que eu lanço toda a segunda-feira às 8 horas de Lisboa. Espero que tenha ajudado. Da minha parte é tudo e até à próxima.